Olá pessoal, Thiago Lacerda com vocês. Hoje atendendo uma dúvida de alguns seguidores e alunos sobre os gatilhos de entrada dentro da operação sem stop loss, operação de longo prazo com o gerenciamento de risco a partir do nível de margem, conforme eu defendo aqui no meu canal e já tenho desenvolvido cursos e estratégias nesse sentido. Para quem acompanha meu trabalho, já visualizou aqui mesmo no canal os vários setups que eu utilizo para fazer as minhas análises e tomar as minhas decisões de mercado. E, inclusive o meu MQL5 com os meus resultados reais está à disposição de cada um de vocês para fazer as análises e verificar os meus resultados. Obviamente eu não sou dono da verdade e o estilo de operação que eu adoto não é um estilo comum, não é um estilo digamos assim, universalmente aceito. Existem muitos críticos, existem muitas pessoas que não compactuam com essa ideia de visão mais defensiva de longo prazo no mercado de Forex. Pessoas que não aceitam, por exemplo, a operação sem stop loss. Independente do teu caso, independente de você aceitar ou não, eu acredito, sinceramente, que esses gatilhos de entrada podem te ajudar a tomar tuas decisões de operação. Então eu vou rapidamente repetir a estrutura de análise macroeconômica que eu uso, né? Hoje eu estou gravando num sábado, então o mercado está fechado. Obviamente vocês não vão ver oscilação aqui no gráfico, o mercado está parado, tá? Porém, eu acredito que dá para utilizar para que a gente possa realmente ter essa explicação. Eu abri numa paridade qualquer, GBP-USD, no gráfico mensal e propositalmente sem nenhum indicador na tela para mostrar uma análise circunstancial aqui. Sempre que eu trago para o gráfico mensal, o gráfico de longo prazo, eu posso inclusive tirar um pouco o zoom aqui, e eu vejo que eu pego isso desde 1998 e toda a dispersão realizada pelo mercado em relação a essa paridade. E a gente observa o quê? Qual é a característica? Essa paridade, esse preço está num fundo, certo? Então aqui eu tenho as duas agulhadas mais baixas, o fundo histórico, certo? Dessa paridade, está aqui. E aqui efetivamente a oscilação do preço. Então eu tenho dois momentos aqui, dois preços baixos que caracterizam os fundos históricos desse par, tá? Então vamos pegar esse segundo aqui, eu vou novamente limpar aqui a tela para a gente tirar o zoom aqui, para a gente pegar esse fundo da última consolidação de mercado. A consolidação pegou aqui, esse suporte, e nós temos esse teto aqui basicamente como resistência, tá? Dentro desse canal final, onde eu percebo que desde 2016 o preço foi lá e subiu e voltou, a gente percebe que o equilíbrio cambial desse par está nessa faixa aqui, ó, entre 1.19 a 1.33. Essa faixa ela possui uma dispersão de variação de 13.500 pontos, arredondando 13.600 pontos mais ou menos. Se eu traçar uma mediana nesse pequeno canal aqui, tá? Eu percebo que a faixa ela mais ou menos pega esse preço aqui, vai um pouquinho antes aí de 1.27, 1.26, mais ou menos essa dispersão. Então esse é o último equilíbrio que ele alcançou no par, 1.27, 1.26. Ora, se o preço está abaixo dessa mediana e a última consolidação de mercado me deu essa faixa, e eu percebendo essa característica, para onde que vocês acreditam que o preço deve buscar, né, nos próximos meses, semanas, meses e até anos? Ele deve continuar caindo numa direção baixista, certo? Numa tendência aqui de queda indiscriminadamente, ou ele deve voltar a buscar esse equilíbrio aqui, que está marcado nessa última consolidação. Então, esse é a primeira análise que a gente tem que fazer. No mercado de Forex, especialmente quando eu lido com paridades de países economicamente estáveis, economicamente fortes, a gente percebe que existem acordos bilaterais, acordos comerciais, existem um combinado entre os governos. Não existe intenção de que os preços das moedas disparem
em uma direção abrupta indefinidamente. Os governos intervêm para buscar esse equilíbrio. E a gente percebe isso nas várias consolidações, nos vários momentos de tempo. Então, olha, observem que em várias ocasiões aqui eu tive essas consolidações. E é claro que o preço no longo prazo ele vai se ajustando. Se eu tomar uma medida muito mais abrangente em termos históricos, eu percebo aqui que topo e fundo histórico trazem para mim essa ideia de equilíbrio cambial. Então, se eu pegar o ponto mais alto, aqui, né? Pegar o ponto mais baixo, aqui, e traçar a dispersão entre eles, ou seja, basicamente, né, a distância aqui entre eles, eu vou ter uma mediana histórica, mais ou menos na faixa de 1.5, 1.6 aqui, tá? Existem indicadores que realmente me facilitam a entender essa jogada. Um dos indicadores que eu mais utilizo para essa análise macro é o channel, esse CAPZEC, né, que forma esse canal calculado com os desvios padrões em cima de uma média. Então, aqui no tracejado, ele basicamente tem os fechamentos, né? Ele calcula a média e faz essa dispersão e cria esse canal para mim. Sempre que o preço da paridade tiver fora, né, além das margens desse canal, eu tenho um sinal claro de reversão de preço aqui. Então, aquilo que eu falei anteriormente, ele tende agora, que ele ultrapassou a média do canal, ele tende a retornar para essa mediana. Só que toda essa análise que eu estou fazendo no gráfico mensal parte do pressuposto de que países como Estados Unidos e Inglaterra, né, onde eu estou analisando aqui a libra esterlina, o GBP e o dólar americano, eles tendem a se equilibrar em termos monetários, em termos cambiais. Então, obviamente que para ambos os países, um valor adequado está aí na casa de 1.3, 1.4, certo? Nessa faixa de preço. E agora está extremamente descontado. Então, é uma tendência natural de buscar. Só que eu analisar a nível macro, ou seja, a nível mensal, é muito longo. Muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar isso de uma maneira mais eficiente porque ela precisa, digamos assim, de um resultado mais rápido. Então, existem os gatilhos de entrada. Ora, se a nível macro eu percebo que está no fundo, então o que eu preciso fazer aqui, na realidade, nessa operação, é comprar. Tá? Comprar. Por quê? Porque toda a dispersão está abaixo da média. Ora, se eu já identifiquei a operação necessária, eu posso trazer para os gráficos anteriores, né? Deixa eu só dar uma limpada aqui. Ou seja, os gráficos anteriores, semanal, diário, né? H4, H1, ok? M30, M15 e assim por diante. Porém, quanto mais eu trago para o curto prazo, maior é essas oscilações. Então agora você vai refletir o seguinte: para você escolher o gatilho de entrada, você vai refletir o teu perfil de trader. Se você é um cara que gosta mais do scalper, que gosta mais de ficar acompanhando a volatilidade do mercado e ficar fazendo várias entradas, ou seja, você é um scalper, você gosta do intraday, então o teu foco serão os gráficos menores e você tem vários tipos de gatilho para os gráficos menores. Se você pegar, por exemplo, o M30, que é um dos que é mais utilizado, o que você pode fazer? Você pode usar o próprio channel para fazer as suas entradas, né? Esqueçam por enquanto as minhas ordens estabelecidas ali. Pensem, por exemplo, que vocês já viram que o fator aqui está em fundo, você deve buscar uma mediana, então você bota lá no M30, por exemplo, toda vez que ele tocar na margem do canal, você entra comprado. E você pode estabelecer tuas entradas e tuas saídas na média desse canal. Só que olha quantas vezes você iria ter entradas de compra. Compraria, esperaria aí 200 pontos, fecharia a operação. Bateu de novo, compraria, ou seja, você scalpearia em várias ocasiões aqui, beleza? Agora, eu posso usar outros indicadores, como por exemplo, aqui eu tenho
o que o meu amigo Willy Neto ensina, né? As médias de 6,21, por exemplo. Se eu lá no mensal eu vi que é compra, toda vez que a média cruzar aqui eu poderia ter, por exemplo, aqui ó, feito uma entrada de compra. Cruzou tranquilo, compraria. E lá em cima, por exemplo, quando eu vi que ele consolidou, eu fecharia, né? Ou seja, aqui eu teria uma dispersão excelente aqui de uns 300 pontos tranquilo. Aí depois ele vai, consolida, cai aqui de novo. Eu espero, como lá no mensal é compra, o que acontece quando ele me aponta a venda? Eu dispenso, eu não entro em vendas. Tá? Essa é uma outra estratégia. Então, toda vez que ele cruzar aqui para compra, eu entro comprado e realizo a minha operação. Existe outro gatilho que é o Vegas, que normalmente eu gosto de usar. Ele é um gráfico que, pelo fractal, eu consigo usar no 15 minutos, tá? Utilizando a média de 200 aqui. Sempre que ele bater no primeiro nível, aqui 15 minutos, observem, ó. Eu entro comprado. Por que eu só entro comprado? Porque a análise macro aponta compra aqui. Então, no 15 minutos eu entro comprado. O Vegas normalmente é usado em 4 horas, é o gráfico mais estável. E aqui é onde eu tenho maiores pontos de gatilho. Então, toda vez que ele bater em nível ali, eu posso entrar comprado. Ó. Por quê? Porque esses níveis de Vegas representam suportes e resistências, que estão acima, obviamente, muito bem consolidados. Ele respeita muito ou o nível ou os 50% da expansão. Então, aqui eu já programei a ordem. Ó. Comprado por quê? Porque a nível macro ele está no fundo histórico. Então deixa eu recapitular aqui os principais gatilhos. Você pode usar o channel em qualquer tempo gráfico que você quiser, desde que você respeite o mensal. No mensal ele te apontou a compra aqui, ó, no fundo, ok. Então você só vai entrar comprado. Se fosse ao contrário, por exemplo, vou pegar uma venda aqui, ó, pode ser o EuroAudi aqui, ó. Ele está lá em cima, ó. Tá? Vendeu, pode ser o Euro GBP, ele está lá em cima, vendeu. Quer dizer, você sempre acompanha o macro, traz para os times menores e pode, se quiser, utilizar esse ou outros indicadores, ok? Vamos usar, por exemplo, o M15, que é o fractal do 4 horas. Então, se você observar aqui, para quem não entende o que eu estou falando, né? Cada candle no gráfico de 4 horas representa 4 horas de tempo gráfico. No 1 hora, para mim equiparar o 4 horas, eu tenho 4 candles. No 15 minutos, eu tenho 4 candles que correspondem ao gráfico de 1 hora. Então, 4 horas, 1 hora e 15 minutos são fractais. Muito bem, então eu posso usar o de 1 hora, cada vez que ele bater na margem aqui, eu posso entrar comprado. Eu posso usar o de 15 minutos, cada vez que ele bater na margem, entrar comprado. Sempre a favor do mensal. Então, por exemplo, para as pessoas que scalpeiam o mercado, que não é o meu caso, eu sou um investidor de longo prazo, defensivo, ou seja, eu estabeleço as minhas ordens e espero tranquilo. Mas para você que é scalper, por exemplo, você poderia entrar várias vezes aqui e fazer takes rápidos aqui, ó, mais ou menos aí, digamos, vamos lá, de 150 pontos, 200 pontos, estaria de bom tamanho. Toda vez que ele batesse na média, você compraria 200 pontos para dentro, 200 pontos para dentro, 200 pontos para dentro. Você estaria fazendo capital líquido aí em bastante vezes no decorrer do teu dia. E você pode usar os outros indicadores. Eu quero usar o 6 para 21, pode usar também no de 15 minutos, funciona, tá? Só que você tem que ir em direção à compra. Ah, mas ele cruzou aqui em cima e foi curtinho, não tem problema. Se você está num gráfico de curto prazo, as tuas entradas e saídas tem que ser curta. Você pode usar, por exemplo, o trailing stop. Entrou, deixou passar 50 pontos, já bota o trailing stop para cima. Então aqui, por exemplo, você teria uma dispersão pequena de 150 pontos, mas fazendo várias vezes 150 pontos no mesmo dia, você conseguiria realmente ter aí boas entradas. Tá? Quer usar o gráfico de 1 hora? Beleza também, funciona média 6,21 para gráfico de 1 hora. Você teria menos entradas, mas entradas mais consolidadas. Quer usar o Vegas? Tranquilo também. O Vegas funciona em 1 hora também. Ok? Desde que você sempre obedeça essa característica do mercado mensal, do macroeconômico. Se você não quer seguir essa característica do macroeconômico e operar sem stop loss, você pode operar com stop loss de uma maneira mais curta. Aí você vai encontrar um gráfico que equilibre para você
essa visão, e eu recomendo de 4 horas, é o mais estável para esse tipo de operação, é o mais neutro de todos. E aí você usa o Vegas de forma completa, espera ele afastar da média. Quando ele refugou, ó, por exemplo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, ele refugou lá o quinto nível, desceu. Quando passou aqui de volta, você entraria vendido e trabalharia os níveis aqui para os teus take profits. De baixo para cima a mesma coisa, ele afastou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aqui refugou nos 50% da expansão, quando ele ultrapassou de volta você entraria comprado. Eu particularmente obedeço essa questão do gráfico mensal, então eu só entraria comprado aqui. Nos momentos em que o mercado está lá em cima, eu dispenso a venda, espero ele cair e entro comprado. E foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui ele deu aquela refugadinha, entrei comprado e tal, estou esperando. Né? Estou aguardando, ele deve fazer, quando ele subir por cima da média, eu vou fechar essas operações no lucro. Bom, gente, foi a dica de hoje, os pontos de entrada, os gatilhos de entrada, eu espero que você tenha entendido, e se você não entendeu, volta a perguntar aí nos comentários, a gente volta a gravar novos vídeos, repetindo as explicações por vários ângulos diferentes, para que você possa aí se sentir tranquilo em fazer suas próprias operações. Se inscreve no canal, na descrição do vídeo tem todas as minhas referências em termos de links, redes sociais, MQL5, etc., IBs de corretoras, para você me seguir. Um grande abraço e sucesso nas tuas operações.